essa parada aí que tu trouxe pra nós? A calça justa. A calça justa? Pra vocês aqui. Como que surgiu essa calça justa aí, esse apelido, mano? A pergunta é pro maluco, ele que começou. Foi o Bolsonaro que inventou? A calça justa do João Dória e tal, calcinha justa e tal. Eu falei, mas aqui não tem cueca frouxa, viu, Bolsonaro? Ai, caralho. Trouxe até uma nova pra ninguém brigar, que é a mesma que eu uso. Tá aqui, ó. Se vocês quiserem leiloar. Vamos leiloar, a gente vai sortear pra membros. Opa. Deixa eu ver ela aí, né? Ela é justa membros, mesmo? Cuidado, hein? Pra membros. Pra ficar justo mesmo, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Caralho. Do Ricardo Almeida. Aí sim, hein? Tem que boa. autografar, pô, em algum lugar aqui. Aí, Depois. Tem, vai ser da hora. Tem aqui por dentro, tem aquela piloto, não é essa aqui, aquela piloto? Não, a outra, essa aqui não adianta. Essa aqui tem que ser aquela piloto ali, dá pra autografar ali onde tá a marca do Ricardo Almeida, dá pra... Mas enfim, o Monark, ele cismou de calça justa e tal. Eu falei, tá bom, então vambora. Vamos absorver, né, esse apelido. Vambora. Agora tem uma fixação pelas minhas calças. Eu repito, deve ter uma fixação que tá debaixo das minhas calças também. Mas vai entender, cada maluco tem a sua loucura. A sua loucura. Mas... Maluco. Se você... Tá aqui, ó. Daqui. Vamos lá. Ô, Igor, vou autografar a calça justa aqui. Maravilha. Pra vocês leiloarem, fazer o que vocês quiserem. Boa. Aqui. Vou fazer aqui. Caralho, ó, essa é a vantagem de ser membro, né? Tem como você ganhar umas coisas que não tem como ganhar. Uma calça só justa tem uma. do Dória. Do Dória autografada. Autografada, é brincadeira. Pelo calça justa em pessoa. Isso é uma parada legal, cara, que tu incorporou essa parada e os caras ficam mais puta ainda. Aqui, ó. Né? Posso mostrar lá na câmera? Pode? Aqui, vou abrir aqui e mostrar. Aqui, ó. Tá autografado aqui, ó. Calça justa. De repente, pô, faz o leilão, de repente o Bolsonaro, o Eduardo, o Carlos, Renan. Vamos mandar pra ele. Se o Bolsonaro vier aí, eu dou pra ele a calça justa. Manda ele experimentar pra ver se é. Cara. Vou deixar aqui com Cara, você. que doideira, cara. Que doideira. Quantas vezes você já ouviu, já leu ou já assistiu matérias de pessoas em situação de rua que acordaram, infelizmente, mortos, em óbito? Sim. Então não morreu ninguém, graças a Deus. Eu agradeci muito o Padre Júlio, ele foi muito legal também com o pessoal da Pastoral. Essas coisas compensam, então isso traz satisfação, isso traz a recompensa para quem está na área pública, pelo menos para mim. Isso aí que tu tá falando, todo esse movimento aí foi custeado pela iniciativa privada? Foi? Todas as doações do setor privado, todas. Porra, que maneiro. Nós estamos falando, eu estava comentando aqui com o Monarca, nós estamos fazendo uma fábrica de vacinas no Butantã com dinheiro privado. Não tem dinheiro público, nem dinheiro federal, nem dinheiro estadual. Tem só a propriedade física, o terreno que pertence ao Butantã. E é uma fábrica, 200 milhões de reais. 200 milhões. E não tem lei Rouanet, contrapartida, vantagem, desconto fiscal, nada, zero. Eu fiz um pedido, falei com os empresários, são 26 empresas que estamos ajudando. Aqui pode falar o nome de algumas empresas? Então, manda ver. Ambev é uma delas, Itaú, só Itaú foram Itaú Unibanco 50 milhões. Ambev 20 milhões. Aí Banco Safra, Banco Santander, Sabesp, várias instituições financeiras, não financeiras, empresas diferentes, são 26 empresas, arrecadamos 196 milhões de reais que estão sendo investidos nessa nova fábrica. A fábrica está quase pronta já. Agora, no final do ano, ela vai estar prontinha, equipada. Em janeiro, começa a produzir a vacina aqui. A Butanvac? Não, essa é a Coronavac. Butanvac é outra fábrica. Nós vamos ter duas. Entendi. Duas. Que bom. Essa é a Coronavac. É a vacina legal. que, pelo menos eu que tomei no braço aqui, eu tomou? tomei 2 doses também. É porque tu foi um dos primeiros, não é? Não, tu respeitou Não. a fila bonitinho, Não, né? não, eu respeitei a fila. Eu fui agora. É Tu verdade. tomou, mas Não. tu tá meio triste que tu tomou essa? Aí você não Não. pode entrar nos Estados Unidos agora. Não. Ah, que tu Não, pode vai que você é poder governador, sim. né? Não, vai poder. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não pode, você tem que fazer a quarentena. Sim, Com qualquer vacina você tem que fazer a quarentena para entrar nos Estados Unidos. Entendi. Sim, senhor. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Eu Janssen. ouvi falar por aí Se você não que- fizer 14 dias, você não entra nos Estados Que a Unidos. OMS não estava reconhecendo essa vacina. Agora deixa eu te falar da fábrica, porque isso é uma boa notícia. Primeiro, ela vai produzir a vacina aqui. Você não precisa mais trazer o IFA, sabe? Aham. Que é um insumo. Você vai produzir aqui, então, muito mais barato, muito mais rápido. Vamos ter uma vacina boa, segura, eficaz
e barata e produzida aqui. Vai custar 4 vezes menos do que comprado lá fora. Comprado lá fora. Mas você não paga seguro, não paga transporte aéreo, não paga armazenamento, não paga a trading que tem que fazer toda a operação, o próprio lucro das empresas e tal. E também a margem de lucro, porque quando nós fizemos um acordo com o laboratório Sinovac, que é um laboratório privado chinês, nós compramos também os direitos de produzir a vacina aqui. Legal. E, obviamente, vender no continente, aqui na América Latina. E ao vender para fora do Brasil, nós temos que pagar um delta para a Sinovac. Bom negócio para eles. Eles estão lá na China produzindo vacina em larga escala. Eles já produziram 2 bilhões de doses da vacina da Coronavac. 2 bilhões de doses da vacina. Nós vamos entregar 100 milhões aqui no Brasil. Até o final de agosto, 100 milhões. Já entregamos 63 milhões e 200 mil vacinas. Até o final de agosto, vamos entregar 100 milhões. E tem a segunda fábrica, Igor, da Butanvac. Então vamos ter 2 fábricas de vacina. Olha que coisa bacana. O único país da América Latina que vai ter produção de 2 vacinas contra a Covid-19 será o Brasil, será em São Paulo e será do Butantan. Maneiro. Sendo que a Butanvac, que a vacina está em testagem, ela não está aprovada ainda pela Anvisa, ela está em testagem. Até outubro terminam os testes estão acontecendo na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, com acompanhamento da Anvisa. Até o final de outubro, o Butantan apresenta para a Anvisa todo o resultado dessa testagem. Se a Anvisa aprovar, e eu tenho absoluta segurança de que vai fazer essa aprovação, até o final de outubro, início de novembro, o Butantan já vai poder produzir a Butanvac. E a Butanvac é uma vacina que tudo indica que você vai tomar a Butanvac para uma dose da Butanvac, você vai tomar para a Covid-19 e para a gripe. Tanto a H1N1 quanto a influenza. Ou seja, você toma uma só vacina para ficar livre da gripe e da Covid. E também uma vacina barata, porque ela é totalmente produzida aqui, desenvolvida aqui, envasada aqui. Então, olha que coisa bacana. A perspectiva que a gente tem para o futuro. Bacana mesmo. Salvando vidas, ajudando as pessoas e tendo um custo muito mais baixo e não tendo essa dependência de vai chegar vacina, não vai chegar insumo, não vai chegar, chega, não chega. Olha o drama que foi para o Brasil nessa situação. Quantas vidas se perderam por falta de vacinas. Né? Madória, com todo respeito, não é duvidando da honestidade ou de qualquer um desses empresas que você está falando, mas, cara, como é que a gente consegue garantir que realmente não tem contrapartida? Nenhuma. Não tem nada? Nenhuma. Olha, eu não tenho procuração do Itaú, mas vou usar o exemplo do Itaú, que foi o maior doador para a fábrica de vacinas da Coronavac, doou 50 milhões, conforme eu te falei. O grupo Itaú Unibanco, da família Moreira Salles, da família Setúbal, se você contar todas as doações durante o período da pandemia, doou 1 bilhão. 1 bilhão. E doou, não pediu contrapartida de nada. E doou para o Brasil inteiro, não foi só para São Paulo. Aqui doou um pouco mais. Afinal de contas, é o estado com o maior número de pessoas, tem 46 milhões de habitantes. Também é o estado onde é a base deles, a sede deles. Mas ele doou para o Brasil inteiro. Comprou cestas básicas, comprou respiradores, comprou monitores, comprou os EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras, para o Brasil inteiro. Doou 1 bilhão de reais. Alguém vai perguntar, mas qual é a contrapartida? Foi a doação. Há pessoas, há instituições, há empresas que fazem isso no Brasil. E a pandemia trouxe à tona isso, coisa que a gente não imaginava que acontecesse. Não foi só o Itaú, estou dando o exemplo do Itaú, que foi o exemplo, vamos dizer, mais robusto. Eu não tenho nem procuração da família, nem do banco, nem nada. Estou falando aqui porque eles foram generosos conosco e vi que foram generosos com muitas instituições, hospitais, pronto-socorros, prefeituras, governos, instituições, ONGs. Ajudaram muita gente e não pediram nada em troca. É dinheiro dos acionistas, cada um lá dos grandes acionistas do banco, são 2 grandes famílias, que falaram, não, eu quero ajudar o meu país, quero ajudar a população, e fizeram isso. Isso é um legado bom. Ao lado de tanta tristeza, quase 560 mil mortos, também a alegria de ver a solidariedade de instituições, empresas e pessoas que puderam ajudar, e ajudaram. Mas e essa questão dos impostos? Por exemplo, a gente tem um imposto sobre consumo que é perverso hoje em dia. E é um dos problemas que eu tinha esperança que o Bolsonaro fosse mudar junto com o Paulo Guedão aí, que virou o Paulo Gadão. Não, é que o Paulo Guedes, ele fica meio... Ele fica
porra, refém, eu acho. Ah, ele tá... desculpa, eu não conheço o Paulo Guedes. também não, Mas eu acho que ele tá curtindo a posição... Bolsonarizou. Tá curtindo Paulo a posição Você de diria poder. que bolsonarizou? É. Bolsonarizou. É triste. Eu conheço o Paulo Guedes, fui amigo dele. Acho que hoje ele não está muito feliz comigo, que eu faço críticas a ele. Mas ele não é do mal. Mas Ele te chama de calça justa perdeu também? a mão, não, acho que não. Mas perdeu a mão, virou um, sabe, um Bolsonaro 2 da economia. Um cara preparado, fez Chicago, estudou, Isso se é o preparou, problema, ele etc. tem uma reputação. Pois é. Aí ele Tá tá- jogando no lixo a Tá reputação. um pouco. Porque era uma esperança pra mim. Falei, cara, o Paulo Guedes, Claro. ele é um cara liberal, ele fala, eu vou privatizar 2 trilhões de prédios públicos e não sei o que. Eu falei, caralho, imagina esse cara E lá. o que ele fez? Porra nenhuma. Nada. Respondeu na lata. Nada. Nada. Por que com Nada. você vai ser diferente, cara? Se você chegar lá. Por que você vai conseguir? Primeiro que eu não sou Centrão Paulo não vai te Guedes. cooptar? Né? Primeiro que eu não sou Paulo Guedes e nem Bolsonaro. Depois nós já estamos fazendo aqui. Olha o que São Paulo já fez de privatizações. Nós acabamos com 5 estatais aqui. Não foi fácil. Tomei burdoada na Assembleia Legislativa vários meses. Acompanharam. Bufetado tudo quanto é lado. Mas conseguimos aprovar. Extinguimos 5 estatais. Extinguimos. Tem processo de extinção. Algumas já foram, outros têm processo. Tem que seguir uma certa cadência para isso. Mas extinguimos. Tomei muita bofetada na Assembleia Legislativa, muita bordoada, artigo em jornal, protesto, não sei o quê, porque gente que deixa de ter o empreguinho fácil. Não quero ser deselegante com ninguém, mas se você precisa, para fazer programa de desestatização, você tem que ter coragem, senão você não faz. Sim. Nós fizemos a reforma administrativa aqui, foi duro para fazer, aprovamos na Assembleia Legislativa. Sabe quantos estados brasileiros fizeram, Monarca? Não. São Paulo. Um só estado do país fez reforma administrativa, só São Paulo, porque é difícil de fazer. Pô, nem o Zema fez. Não, nem Zema, ninguém. Só São Paulo fez, porque é ano eleitoral. Todo mundo me dizia, mas quer fazer reforma administrativa em ano eleitoral? Você é louco. Você precisa reeleger o Bruno Covas, meu amigo querido, cada vez que lembro dele eu fico triste de lembrar. E o Bruno foi reeleito. Como é que você vai fazer reforma administrativa em ano eleitoral? Eleições. O ano passado tivemos eleições para as prefeituras. Em todos, São Paulo são 645 municípios. Eu falei, se nós não fizermos a reforma administrativa, nós não vamos ter dinheiro o ano que vem para pagar o custeio da máquina pública do Estado de São Paulo. E não vamos fazer investimento nenhum. Nós não vamos construir estradas, não vamos fazer estradas vicinais, não vamos fazer saneamento, não vamos fazer escolas. Lembra que eu te falei? Estamos reformando todas as escolas públicas. Não vamos fazer escola de tempo integral, não vamos fazer metrô, não vamos fazer nada. Nós vamos ficar pagando o custeio e ainda vai faltar dinheiro no final do ano, como foi Rio de Janeiro. Olha o exemplo do Rio. Sim. O desastre que foi, olha lá, o Rio Grande do Sul, um déficit gigantesco, Minas, com Fernando Pimentel, deixou uma dívida monstruosa. Foi duro de fazer, mas fizemos e aprovamos na Assembleia Legislativa, reforma administrativa. E fizemos a reforma previdenciária também. Pauleira, só faltaram tocar fogo na Assembleia Legislativa. São reforma da coisas Previdência. difíceis de fazer, Difíceis de realmente. fazer. Agora, tem que fazer. Agora, pergunta se o governo Bolsonaro fez. Não fez. Não fez. E ainda Que você entrega acha o que governo levou para o na Centrão estratégia agora. de implemento- Beleza. Não, Centrão. Criticou o Centrão várias vezes. Vocês viram aí Ele na falou internet. que ele era o Centrão, inclusive, esses dias atrás. Pô, Não, criticou eu o sou Centrão, pô. e agora disse que eu sou o Centrão. É um cara de pau. Eu não vi isso. Ele falou. Não acredito. Ele falou. Semana eu sou do retrasada. Centrão, não, eu tô vindo inteiro Eu na sou o política. Centrão. Ele falou, eu sou o Centrão. Exatamente Ele falou, isso pior que ele falou mesmo. que o Monarca está falando. Pô, e o cara, durante a campanha, criticou, ainda desceu o cacete no Temer. Fez discurso. É. sobre. Cortes mandou aqui, ó. Fortes. Não, os caras Cortes. Cortes, É. tá bom. Ou Cortez, talvez, apelido, né? É. cara. Não, é de um canal de corte mesmo. Tá. Salve, salve família, boa noite a todos. Dória, qual é a importância da Cinemateca? Por que você quer assumir a administração e manutenção da mesma junto à prefeitura? Ela conseguiria se manter sozinha? Se sim, como? Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Por quê? Abraço. Você disse que nunca votou nulo. Calma lá. Vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, Cinemateca. O governo federal não gosta de cultura. O governo federal despreza a cultura. Esse governo, não tem nem Ministério da Cultura. Acabou com o Ministério da Cultura. É o Ministério do Turismo que cuida da cultura.
o tal do menino lá do Mário Frias. Despreza os artistas, despreza os intelectuais, despreza os escritores, autores, artistas plásticos, enfim, despreza a cultura completamente. E despreza o cinema também. A Cinemateca pegou fogo porque não tinha gestor. Você tem instituições públicas de cultura que têm uma organização social, nem todos, mas ou é o Estado diretamente, Estado que eu digo, é a Prefeitura, o Governo do Estado ou o Governo Federal. A Cinemateca não tinha ninguém. Ninguém. Estava fechada, não tinha ninguém, não tinha OS, organização Ninguém social. era dono, ninguém era responsável. Não, era o Governo Federal fechado. Entendi, o governo Nossa, federal. fechado. Como pode? Ué, pois é, como Pode, pode? porque tava Isso nem aí, pode pô, para pra um isso. governo que tem desprezo pela cultura. E aí pegou fogo, porque não tinha as instalações de combate ao incêndio, não tinha fiscalização e não tinha uso. Ninguém ia lá, Servia só pra guardar coisas. só para guardar coisa. E o prédio da Cinemateca, não sei se vocês já foram lá alguma Não, vez. nunca fui. Lindo, na Vila Leopoldina, um prédio lindo, toda a instalação, um prédio lindo, 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 lindo. Pegou fogo. São Paulo no meio da pandemia, não consegui É ver ali do nada lado aqui. do Detran, ali do lado do Ibirapuera, do lado do Parque do Ibirapuera, um lugar super nobre. Pegou fogo, consumiu tudo que estava lá, virou cinzas. Ainda bem que ainda tinha um segundo arquivo na Vila Mariana que não pegou fogo e está lá, mas do mesmo jeito. Ninguém vai, ninguém administra, está lá mofando, estragando. Então eu falei, já que vocês não querem cuidar, como não cuidaram, São Paulo cuida. Passa para cá que a gente cuida. Eu cuido junto com o prefeito da cidade de São Paulo, ainda coloco o setor privado, coloco lá uma organização social. Acabamos de reconstruir o Museu da Língua Portuguesa, entregamos agora, já está funcionando, 85 milhões de reais, lindo, bonito, arrumado, moderno, trouxe o presidente de Portugal, o presidente do Cabo Verde, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, presidente Temer, reinauguramos, uma beleza, aliás, uma dica para quem está nos assistindo, vá visitar o Museu da Língua Portuguesa lá na Estação da Luz, um espetáculo com seus filhos. Lembre que você vai precisar, só pegar aqui para você lembrar, É só máscara. vai precisar da sua máscara, mas vale a pena visitar, é um espetáculo. E nós reconstituímos, o museu pegou fogo ali por circunstâncias. Não foi no meu governo, foi no governo passado, no governo Alckmin. Mas está lá o novo museu pronto. Então o governo federal, o governo Bolsonaro, que despreza a cultura, passa para cá que a gente cuida. A gente cuida. Eu reconstruo Mas o ele prédio. não vai passar, né? Depende dele. Nós oficiamos hoje. Depende dele. ele Depende tem que assinar, dele então e nunca vai passar. do tal Mário Frias. Mas ele vai ter que responder, então, por que ele deixa aquilo fechado e por que deixou ser incendiado. Ele vai falar, eu não sabia dessa porra, tá ok? Tá ok. Maluco. Bom, isso aí. Porra, mas isso daí é legal, mas eu vejo nesse movimento de querer tomar conta da Cinemateca, que é foda, que é legal, eu acho que, porra, tá parado, tinha que estar funcionando. Mas, pô, isso é uma cutucadinha ali que ele não vai te dar essa, cara. Bom, mas ele merece. Então, ok, não quer dar, não quer entregar, não é? O custo é nosso. Não quer entregar, então cuide. Seria uma boa estratégia política. Se ele, não, Cuide. quer saber? Ele faz uma puta Cinemateca e fala, não tá na mão do Dória, eu fiz esse negócio aqui ficar E foda. a população que ganha. Mas Cuide. ele não vai fazer isso. Tudo bem, não quer passar para São Paulo? Não tem problema. Cuide, invista, cuide, faça o que você não fez, cuide. Como o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Foi pro espaço. Foi pro espaço. Pegou fogo. Pegou fogo. Foda, né? Agora, E aqui o ali se Museu do perdeu umas Ipiranga. coisas que não, Aqui que o Museu do ruim. Ipiranga está sendo reformado, aliás, um espetáculo o Museu do Ipiranga. Metade do ano que vem o museu vai estar pronto para a celebração dos 200 anos da independência em setembro de 2022. Precisa ver se o maluco vai vir aqui em setembro de 2022 Pra inaugurar. para inaugurar. O que o Museu da Língua Portuguesa, ele, nós aqui inaugurando o Museu da Língua Portuguesa, ele fazendo o quê? Passeio de motocicleta em Presidente Prudente. Aliás, o Bolsonaro só veio aqui uma vez para inaugurar uma coisa. Você sabe o que foi? Não. Em São Paulo, em 2 anos e meio, o estado mais poderoso do país, esse maluco veio aqui para inaugurar a reforma de um relógio no topo da caixa d'água do CEAGESP. O maluco veio aqui a São Paulo, com pompa e circunstância, com o Airbus presidencial, mais 4 jatinhos para ministro, etc. Foi no CEASA para inaugurar o mecanismo do relógio que mandou arrumar do CEASA. E pintaram a caixa d'água, no alto da caixa d'água já tinha o relógio nem era novo. Arrumaram o mecanismo do relógio e chamaram o maluco para inaugurar. E ele veio aqui e disse, estou inaugurando aqui Que viagem. O lugar o das novo sopas. relógio do CEAGESP. Tá o ok? relógio é velho, o relógio já estava lá, a caixa d'água já estava lá. O cara arrumou o mecanismo do relógio. O mecanismo do relógio deve ser um negócio desse tamanho assim, para poder funcionar o relógio e rodar os ponteiros. E o maluco foi lá inaugurar. Foi a única coisa que esse cara veio fazer aqui em São Paulo. O resto é motocicleta,
o jet ski, brincar na areia, fazer brincadeira, fazer palhaçada, é isso. E no dia que nós inauguramos o Museu da Língua Portuguesa, o único museu idiomático do mundo, só tem um, que é da língua portuguesa e está em São Paulo. O maluco, ao invés de vir aqui, ele foi convidado, eu convidei. Eu tive a educação de convidá-lo para vir. Nem respondeu. Aí o cara foi lá para Presidente Prudente para fazer motociata, sem máscara, com aglomeração. Tomou multa outra vez, a segunda multa já. E agora a multa foi pesada, quase R$200 mil de multa. E vai para dívida ativa, se não pagar. O Estado, o governo federal? Ele, não. Ele pessoa física. Ah, é? Ele, pessoa física. Aliás, tranquilo, eles têm várias... o Tarcísio pagou a multa, pra pagar. Viu? A primeira ele tomou uma multa, lembra daquela outra motociata? O Tarcísio foi o único que pagou. Ele pagou a multa. Ah, é? O Bolsonaro não pagou. Aqueles outros deputados, aquela corja ali que anda do lado dele, também não pagou. Vai tudo para o Serasa. Depois vai ficar com a ficha suja. Porque é lei, aqui você tem que usar. Hein? Dívida ativa. É bravo. Ele vai querer financiamento, não sei o quê. Exceto se for da rachadinha, porque é tudo dinheiro frio. Mas se tiver que comprar a crédito nas Casas Bahia, vai aparecer lá no Serasa. Ele está negativado no Serasa. Que doideira. Mas enfim, se ele não for arrumar a Cinemateca, eu não sei se é Cortes ou Cortês, se não for transferir para São Paulo, ele que arrume. Invista, recupere, reconstrua e administre decentemente como deveria. E entre Lula e Bolsonaro, nem Lula nem Bolsonaro. Nem horror, nem terror. Boa sorte, Dória. Boa sorte, Boa sorte pra gente também, pra todo mundo ali, né? Boa sorte pra nós todos aí. Não está agora se queixando? Que falou, precisa ter o voto impresso. Outra bobagem do Bolsonaro, que quer contestar a própria eleição, Igor. Ele foi eleito pela urna eletrônica. Bom, isso é verdade. E o bobão do Bolsonaro agora quer contestar a própria eleição. O que ele falou? Várias vezes. Não, é fraudada. A eleição na urna eletrônica é fraudada. Falou, cara pálida, você foi eleito como? Com a urna? Então fraudaram a sua eleição. Você foi eleito por uma urna fraudada. Vai ser burro lá no mato. É foda. Pô, é duro. Tendo esse ponto, que é um bom Ele não ponto. consegue aprovar no Congresso. Ele vai ter, semana que vem, o Congresso voltou agora do recesso. Ele vai ter a rejeição disso. Mas ele está ameaçando dizer que, enfim, não vai ter eleição em 2022. Ele é um brincante. Então, ele não tem apoio no Congresso Nacional, mesmo com o Centrão, com o Ciro Nogueira, com tudo, não tem apoio. Não tem credibilidade, não vai fazer reforma nenhuma. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema da urna eletrônica cuspir um papelzinho também, tá ligado? Foda-se. Eu não sei qual que é a briga. Isso custa uma fortuna você fazer toda essa alteração, é desnecessário. Tipo... O PSDB, o meu partido, perdeu a eleição com Aécio Neves. Perdeu para Dilma. Achou que tinha roubalheira, etc. Ok. Pediu para o Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma auditagem. Lembra? Confusão e tal. Eles concederam. O PSDB contratou auditores dos Estados Unidos. Contratou os melhores auditores aqui do Brasil. Foi coordenado por um grande deputado federal, que é ex-promotor público, o Carlão Sampaio. Um jeito acima de qualquer suspeito. Foi promotor público aqui em São Paulo. Coordenou o grupo. Ficaram 4 meses pesquisando e auditando. Qual foi a conclusão de todos? Não teve fraude. É inviolável, a urna é inviolável. Então, para que você vai duvidar daquilo que é inviolável, daquilo que já foi checado, daquilo que já foi verificado? Há 25 anos que as eleições no Brasil são invioláveis, são com a urna eletrônica, funcionam muito bem, e você faz a eleição de dia, à noite você já tem o resultado da eleição no Brasil inteiro. Não tem fraude, não existe fraude. Então, por que você vai duvidar disso? Nunca ninguém duvidou, e quando houve dúvida, ok, foram auditar. Auditaram 4 meses auditando, trouxeram técnicos dos Estados Unidos, o meu partido, o PSDB, e concluiu que não teve fraude. E agora esse maluco quer duvidar daquilo que o elegeu. Ele foi eleito com a urna eletrônica. Eu fui eleito com a urna eletrônica. Todos os que hoje são governadores, prefeitos e o maluco do presidente da República, blá, 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 todo mundo. Com a urna eletrônica. Mas e agora ele quer contestar? Supondo que ele ganhe essa briga política, e aí a gente coloque o voto impresso. O que não muda vai ganhar, realmente? Mas porque não tem apoio no Congresso. Muda alguma coisa? Hein? Muda alguma coisa, assim, tipo, pro Brasil, alguma coisa muda de verdade? O voto impresso era uma fonte de corrupção. Fonte de corrupção? Eu vivi essa experiência. Não. No Rio elegeu o Macaco Tião, né? Você se lembra? Então, por isso será que ele quer Eu nunca votar disputei isso? eleição. Eu nunca disputei eleição com voto impresso.
Mas, Monark, era um absurdo. Eu via aquelas mesas enormes, pilhas e pilhas de papel. Mas eu acho que eles estão propondo uma mescla, né? Você ter o digital e ter Não precisa, não tem tudo bem, necessidade. tudo bem. É que Você vai gastar bilhões de reais para fazer uma coisa inútil. Pessoalmente eu tô cagando para isso. Vão assim, comprar sabe? alimento para os mais pobres, vão conseguir investimento em casa popular. Para que você vai criar a fiscalização sobre aquilo que já é algo transparente, correto e que funciona muito bem? Só para gastar dinheiro público? Para quê? Não tem necessidade. Ou para fazer o capricho do presidente Bolsonaro. Ele quer, pelo capricho, ainda fica colocando o dedo em riste do Congresso Nacional, dizendo que se não for assim, não tem eleição em 2022. É brincadeira. Vai flertar com o autoritarismo em outro lugar. Aqui não. De cloroquina. Cloroquina não serve para nada. Cloroquina, aliás, para não dizer que não serve para nada, serve para malária. Não serve para Covid. Isso os médicos atestam, epidemiologistas, infectologistas. Nós gastamos uma fortuna comprando o que não era necessário, ao invés de comprar vacina. E num debate horroroso, desnecessário, negacionista, por uma visão equivocada. Não era em relação ao João Dória. O Bolsonaro foi negacionista porque ele foi negacionista. O Osmar Terra, vocês lembram? Lembro. Que foi ministro dele. 4 mil mortes no máximo. 4 mil mortes. Como se 4 mil mortes também? 4 mil mortes assim fosse, nada. 4 mil palitos de fósforo, né? Como se não fosse importante. E ele atestava 4 mil mortes. 560 mil mortos. Hoje em dia, ver essas imagens, ele vê e não essas era por causa do João ser... Dória. É porque são negacionistas. Esse maluco até hoje é negacionista. Cara, ninguém sabe se ele tomou vacina ou não tomou. Ele esconde isso até hoje. Ele esconde. Foi dar cloroquina para a EMA. Nem a EMA quis. A EMA, pega aqui a cloroquina. Lembra da cena? Ele correndo atrás da EMA. A foto lá no Jardim do Palácio do Alvorada. O maluco correndo atrás da EMA. A EMA fugindo dele. Ai, caralho. O Randolfo Rodrigues estava falando ontem que... Esse é bom, hein? Esse Randolfo é bom. Ele estava falando exatamente do lance da cloroquina, que eles estão começando a querer ou já estão querendo investigar se Manaus e tudo aquilo que rolou lá não teria sido um experimento para ver se a cloroquina funcionava. O que é horroroso, e horrível. Foi. Eles vão comprovar que foi. Que foi. Um absurdo. Manaus vivendo aquela situação dramática, trágica, de gente morrendo, de falta de oxigênio, os caras mandando cloroquina para Manaus, enchendo os aviões da FAB de cloroquina e mandando para lá. Quando precisava mandar vacina, quando precisava mandar tubo de oxigênio, quando precisava mandar os equipamentos, os respiradores. Cara. Como pode alguma coisa acontecer assim no país como o Brasil? É criminoso, Igor. Isso é criminoso. O Bolsonaro ainda vai ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia como genocida. Eu não duvido não. Inclusive, eu acredito nisso. CPI está voltando agora, você vai ver. Agora, amanhã já tem CPI de novo. E está concluindo coisas. Tu foi lá na CPI já? Foi... Não. O Dimas Covas foi. Não pode, é verdade. O governador não tem nada a ver. Mas eu até disse, se me convidar, eu vou. É que teve uma medida. Convidar, né, para chamar lá. Acho que convidar. Você não pode convocar. Convocar, você pode convocar, não. O Supremo negou. Mas eu, se convidado for, eu irei. Não tem nenhum problema. Mas o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, foi. Aliás, foi brilhante no seu depoimento. E esse menino, esse senador, o Randolfo Rodrigues, é brilhante esse menino. Ele não é do meu partido, né, mas eu sou admirador dele. Esse é bom. Esse cara é bom. Senador pelo Amapá. E o Omar Aziz, que também não é do meu partido, mas não importa, está fazendo, é do Amazonas, foi governador do Amazonas, hoje é senador pelo estado do Amazonas, fazendo um excelente trabalho como presidente da CPI. Brilhante trabalho. A CPI ainda vai fazer revelações trágicas dos erros desse governo, do negacionismo do governo Bolsonaro, dos equívocos e das mortes que proporcionaram. E isso vai ser levado para um tribunal internacional. Aqui, acho difícil ter o impedimento, o impeachment do presidente Bolsonaro. Com esse Arthur Lira à frente da Câmara Federal, tem 128 pedidos de impeachment. Não, 132 pedidos de impeachment. É o maior número de pedidos de impeachment da história da República. Ele engaveta tudo. Caralho, doideira isso aí. Mesmo assim, o povo tem o direito de ir à rua para pedir fora Bolsonaro. Sim, sim. O Randolfo estava falando aí que eles começaram para investigar uma parada. Não, descobriram muitas paradas. Descobrindo várias paradas, uma em cima da outra. E, cara, virou um... Agora vai para a segunda temporada da CPI. Que doideira, né, cara? Você não viu? O dólar. O cara queria comprar a vacina. Nossa, não, tá tudo bem, pode comprar. Mas a vacina tem propina.
$1 por vacina. Pô, que é isso? O povo morrendo, o cara cobrando, demorando para comprar vacina e quando compra com propina. Esse é o governo Bolsonaro. Desmoralizado. Já estava desmoralizado com a tal da rachadinha do filho 1, filho 2, 01, 02, 03, 04, pai, todo mundo da rachadinha, como se isso fosse uma coisa normal. Rachadinha é crime. Rachadinha é crime. Você roubar dinheiro público, chamar alguém para receber dinheiro público, falar, você ganha, fica aí com 20%, você não trabalha, não aparece aqui, 80 é meu, os 20 tá bom, você não vai trabalhar mesmo e vai receber um dinheiro todo mês. Isso é crime, isso é assalto de dinheiro público. E foi assim que eles fizeram. Por isso que compraram apartamentos, Copenhague, casa de chocolate, mansão. escritorinho, mansão. Pô, só aquela mansão em Brasília, sabe o preço da mansão? 5 Do milhões? Flávio Bolsonaro. 6 é o que ele declarou. E foi fazer lá o registro lá em Tabatinga, lá no cartório amigão. no cartório lá no fim do mundo, para ver se ninguém descobria. O preço daquela mansão de mercado foi decorada 14 milhões de reais, não foram 6. Agora me diz como é que um senador da República pode comprar uma mansão de 14 milhões de reais Roubando pra caralho. com 36 E não é com mil reais não. de salário. Só rachadinho não faz isso. Não, me explica essa matemática. Me explica, Igor, como é que pode alguém com 36 mil reais bruto comprar uma mansão de 14 milhões de reais? Porra, Me diz. a loja de chocolate dá dinheiro pra caralho, cara. Chocolate de ouro. Chocolate de Bom, ouro. a Copenhague é o chocolate de ouro mesmo, que é caro pra caralho aquela porra. O Acriano manda aqui, ó. Salve, salve família. Dória, você conheceu o Keanu Reeves quando ele veio em São Paulo para gravar um legal. projeto dele? Como é que ele é? Ele é cheiroso. Rolou um meme depois, porque tu deixou uma foto tua com ele na parede do teu escritório. Tu chegou a achar o cara que fez o teu deepfake da suruba? Esse Acriano é ousado, hein? Esse é ousado. O Acriano tá mandando bem, hein, amigo? Tá mandando bem. Eu quero dizer, simpaticíssimo. Ele esteve aqui. Eu era prefeito da cidade de São Paulo. Ele rodou um filme aqui, inclusive em São Paulo. Eu não me lembro o título do filme, mas ele rodou o filme aqui. Super simpático. Eu tive 2 vezes com ele. Simpaticíssimo, amável. Eu sou fãzão dele. Eu acho ele um baita de um ator. Foi super afável, super amável. Ele veio quando ele anunciou a produção do filme. Precisava de algumas áreas fechadas para uso na filmagem. Depois, na filmagem. Eu tive com ele 2 vezes. Muito gente boa, o Kenny Reeves. Eu acabei não vendo o filme que ele produziu aqui no Brasil. Você não viu? Porra, eu também não vi. Eu queria ver. Não, esse filme que ele rodou lá no Brasil, na verdade, foi em São Paulo. Acabei não vendo. Pô, qual que é o nome mesmo do filme? Eu não faço a menor É ideia. aquele de Bang Bang, pô, que ele é o... O John Wick? É o John Wick. Foi o John Wick que ele veio gravar, não foi? Aqui no Eu Brasil? não me lembro. Vocês lembram que filme foi? Mas se dá uma gugada, a gente consegue, Eu acho que foi. consegue identificar. E fake news, né, amigo Acriano? Fake news vale tudo. Você coloca o Igor, você coloca o Igor magrinho de... Dá pra colocar. De sunga. Ah, magrinho não. Numa casa de swing, se você Dá quiser. pra colocar. Hoje, com tecnologia, você faz as maiores maldades. Você precisa ter regra para fake news para evitar esse tipo de coisa. Porque você consegue reproduzir voz, imagem, tudo. Você faz tudo o que você quiser hoje com a tecnologia. Então, isso é fake news, isso é crime. Isso é crime. Então, nas próximas eleições, 2022, vão ser as eleições mais sujas da história. Pode escrever. O fake news, imagem, voz, tudo. Se não houver um controle por parte da Justiça Eleitoral, nós vamos ter um desastre nas eleições do ano que vem. É muito difícil controlar isso porque, vamos lá, possível. uma vez que caiu na internet, puta merda, não volta mais. Para voltar, E qualquer um pode fazer, o estrago né? tá Qualquer feito. um pode fazer. O estrago está feito. É. O estrago está feito. Tu quer ser presidente? Quero. Se eu puder, vou disputar. Por quê, cara? Por quê? Mó trabalhão, mó dor de cabeça. Não tem E outra, problema. Eu já tive trabalho governar como o estado de prefeito. São Paulo já é tipo ser presidente. Aqui é tipo, São Paulo é grandão, mano. É do tamanho da Espanha. É do tamanho da Espanha. O pior que é isso. O pior não, o melhor. Você tem toda. É do tamanho e quase a mesma população. A diferença é 500 mil habitantes Então, a mais na imagina ser Espanha. presidente da do que aqui. Espanha. Muito mais foda, pô. Pois é, mas nós não estamos na Espanha, nós estamos no Brasil. Não, né? tudo bem, eu sei, mas tipo, se, tem o presidente. Fora o presidente, o cargo que tem mais poder no executivo é o governador de São Paulo. E eu estou argumentando que o governador de São Paulo, eu acho que está numa posição mais privilegiada do que o presidente que tem que cuidar de 1 milhão de estados, você só tem que cuidar de um.
e você tem um maior estado, tá ligado? Então, pra mim, se eu fosse governador, eu ia preferir continuar sendo governador. Eu não ia querer ser presidente. Monarca, você sabe que o presidente Fernando Henrique, eu gosto muito do Fernando Henrique. Ponto. É um bom ponto. É um bom ponto. É um bom ponto. O presidente Fernando Henrique fala uma coisa que é verdade. Presidência é destino. Ele sempre fala isso. Ele já escreveu sobre isso, já falou, já declarou em entrevistas. É destino. Você pode querer, você pode desejar. Aliás, é legítimo. Tantas pessoas gostariam de ser presidente da República. Eu vejo crianças, às vezes eu cruzo crianças na rua ou no ambiente, falam, eu quero ser presidente. Eu vejo jovens, com toda a legitimidade. É bacana até ter essa vontade, esse espírito. Mas o presidente Fernando Henrique tem toda a razão. Isso é destino. Não é você, vamos dizer, explicitamente que escolhe, eu quero ser presidente, você vai ser presidente. Ele conta o caso dele, inclusive. Ele, o presidente Fernando Henrique, era senador da República, aqui por São Paulo, do PSDB. Ele foi convidado pelo então presidente Itamar Franco para... que era vice. Que estava substituindo o Collor. Isso. O Itamar também foi destino, porque ele era o vice do Collor. Como é que ele ia imaginar que ia ter um impeachment do Collor? O Itamar Franco, o jeitão dele, mineirão, etc. Mas uma boa pessoa. O topetão. O topetão, tal, aquele negócio do carnaval lá da menina, mas enfim, não era do mal, era uma boa pessoa. Quem é que ia imaginar que ele mesmo seria presidente da República? O destino levou ele a presidente da República. E ele convidou Fernando Henrique para ser, primeiro, ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. O presidente Fernando Henrique aceitou. Depois, para ser ministro da Fazenda. O presidente Fernando Henrique estava nos Estados Unidos, ele me contou essa história. Ele estava em Washington. Ele era o chanceler brasileiro. Estava em Washington, numa reunião com a chancelaria americana. O Itamar telefonou para ele, você tem que voltar para assumir o Ministério da Fazenda. Mas o presidente Fernando Henrique falou, mas, presidente, eu não sou economista, eu sou sociólogo. E eu estou aqui cuidando dos assuntos que você me pediu na diplomacia. Não, volta que você vai assumir o Ministério da Fazenda. Tinha pedido demissão, então ministro. Ele voltou, assumiu o Ministério da Fazenda, fez o Plano Real com uma boa equipe de economistas, se credenciou para ser candidato à presidência da República. Foi candidato e ganhou. Então, é o destino, e ele tem razão, ele dá o próprio exemplo, e o exemplo do Itamar Franco, para dizer, ou o Sarney, lembra-se? O Sarney era vice de Tancredo Neves. Verdade. O Brasil elegeu Tancredo Neves, vamos dizer, nas diretas já, na volta às diretas já, na redemocratização do Brasil. O Brasil, todos mobilizados, sensibilizados por Tancredo. Tancredo eleito, depois de eleito, teve aquela situação fatal que levou à vida, ele não assumiu, ele foi eleito em vida e morreu antes de assumir. E quem foi presidente do Brasil? José Sarney. Quem é que imaginaria que José Sarney seria presidente do Brasil? Ele seria um bom vice do Tancredo Neves. E acabou sendo presidente do Brasil. Então é destino. Entendi. Mas isso não responde a pergunta por que tu quer esse destino. Acho que você pode. Eu quero lutar pelo meu país, Monarca. Eu gosto do Brasil, amo o meu país, amo as pessoas, amo a vida. Eu tenho procurado ajudar muito as pessoas mais vulneráveis do Brasil, ajudar os mais pobres. Eu acho que nós vamos ter um país mais vibrante na sua economia, gerando emprego, gerando oportunidade e reduzindo as diferenças sociais também. E eu acho que eu e um conjunto de pessoas, nós podemos fazer isso. Fazendo um governo honesto, transparente, decente, transformador, e que você volte a ter orgulho do Brasil. Nós perdemos o orgulho de ser brasileiros. Você perdeu o orgulho de ser brasileiro. Não sei se eu tive um dia. Bom, eu perdi o orgulho mas muito mais da máquina do Estado do que do povo, sabe? Não, o povo eu gosto. Eu gosto do brasileiro. Legal. Só que eu acho que a gente foi sequestrado e o governo é tipo nosso inimigo, tá ligado? Pois é, mas isso fez com que você perdeu a esperança. Outro dia eu vi uma pesquisa publicada pelo Datafolha que mostrava que 73% dos jovens, Igor, pesquisados, queriam ir embora do Brasil. Se pudesse, iria embora do Brasil. 73% dos jovens. Isso é desesperança. Não, isso é você não ter amor pelo seu país, porque o seu país não tem amor por você. Quer dizer, como é que fica o Brasil com 73% dos jovens que, se puderem ir embora, vão embora daqui, porque não acreditam no país? Estão certo de ir. Porque eles têm mais oportunidades lá fora. Estão certos de ir. Você está correto. Sim. Então nós temos que resgatar a vontade de ser brasileiro. Eu quero ficar aqui.
Mas para isso você precisa ter liderança, precisa ter pessoas que você confia, precisa ter um país que você diga, putz, agora eu vou ter a oportunidade de ter o meu negócio, de ser empreendedor, de ter um governo transparente. Do Estado parar de me atrapalhar. Às vezes aqui elas não fazem Entendeu? sentido nenhum. De não achar que rachadinha é uma coisa normal, que pode fazer Pelo rachadinha amor de Deus. para comprar casinha, comprar escritóriozinho, para comprar mansão em Brasília. Comprar Entendeu? voto com emenda. Eu voto Fazer com emenda. Copenhague. Pois é, fazer lojinha da Copenhague. Então, e você, entendeu? Não incendiar a Amazônia, enfim, ter respeito pelas pessoas, ter respeito pelos negros, pela diversidade, pelas mulheres, pelos quilombolas, pelos índios. Mudar o Brasil, isso é possível. O Fernando Henrique fez. E, de certa maneira, até foi um curto período. O presidente Temer também ajudou. Vamos ser justos. A dificuldade talvez seja mais ter uma equipe para gerir, para atuar nessas UTIs. Isso foi um troço que eu aprendi também. Bem lembrado. Porque eu ficava, porra, caraca, 1 ano de pandemia ainda não deu tempo de construir UTI. O cara, não, cara, construir dá. O problema é que tem que ter os profissionais para trabalhar. Isso, e bem lembrado. Aí nós tivemos que fazer um esforço enorme junto com o Hospital das Tomei um Clínicas. esporro na internet. A internet me deu um esporro. Eu fiquei, beleza, aprendi agora. Não, e está correto isso, porque num leito, em torno de um leito de UTI, são 6 profissionais médicos. Para cada leito de UTI, 6 intensivistas, fisioterapeutas e os médicos e enfermeiros. São 6 que você precisa. Precisa 2 enfermeiras, 2 médicos e 2 intensivistas, que são os fisioterapeutas. Cada leito de UTI. Você imagina, nós saímos de 3.200 para 7.500, a quantidade de gente que nós tivemos que contratar rapidamente para poder viabilizar. Por sorte, tinham, e as universidades também nos ajudaram muito, os hospitais. Houve um esforço coletivo dessa linha de frente. Aliás, parabéns a médicos, enfermeiros, paramédicos. Essa linha de frente são os heróis do Brasil. Igor e Monarca, nós temos que cumprimentar essa gente, porque Com certeza. esses entregaram a vida para proteger vidas. E muitos se foram. Muitos se foram, perderam a vida. Mas você não acha que teve algumas situações onde parecia que o governo não sabia o que estava fazendo, no sentido de, tipo, fecha. Aí depois, opa, abre. Aí depois, não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar só o transporte público, não pode sair com o carro na rua. Aí pega e lota o transporte público de gente aglomerando, tá ligado? Muitas decisões que você fala assim, eu acho que eles estão tendo dificuldades em acertar ali qual que é o caminho, tá ligado? Monarca, você tem razão. Quando foi a última pandemia que você se lembra? Da gripe espanhola, em que 1908. Ano foi? Estudou, mané! Caralho! Tem os meus dados. Ninguém viveu essa experiência. Ninguém, nem no Brasil, nem no mundo. Ninguém viveu essa experiência. Esse mesmo problema que nós tivemos aqui, Monarca, a Inglaterra teve, os Estados Unidos teve, a França teve, a Espanha teve, a Itália teve. Você lembra o que aconteceu na Itália? O abre e fecha, também aconteceu lá. Aconteceu na Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, no mundo inteiro. Ninguém tinha experiência e ninguém conhecia esse vírus também. Quem poderia imaginar que ia ter segunda onda da Covid? É um desafio que nunca no início antes da Covid, enfrentado. ninguém imaginava. Ninguém conhecia o vírus, nada, nem detalhes. E nem tampouco de vacina, não tinha remédio, não tinha nada. Então, você tinha que tomar como uma referência a ciência. E isso nós acertamos. Porque ao invés de eu ficar chutando, ou colocando ideologia, ou o que eu penso, ou deixo de pensar, eu fiz já no primeiro dia, o primeiro caso de Covid no Brasil foi em São Paulo. Foi um empresário que foi para Milão, chegou logo depois do carnaval, ou durante o carnaval, e no dia 28 de fevereiro foi testado positivo no Hospital Albert Einstein. Eu recebi essa informação às 10h30 da manhã. A primeira pessoa testada positiva. Já tinha Covid na Europa, tinha Covid na China, e estava começando a Covid nos Estados Unidos. 28 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Naquele mesmo dia à tarde, nós já tínhamos montado o centro de contingência do Covid-19, com 10 médicos. Hoje tem 21, funciona até hoje. E o Davi Wipp foi o primeiro presidente a quem eu recorri, porque médico infectologista, meu amigo. Eu liguei para o Davi, vamos fazer bravo, competente. Eu liguei, Davi, vamos fazer um comitê, eu preciso de orientação para lidar com isso, porque se teve o primeiro, estou vendo o que aconteceu na Espanha, na Itália, Portugal, vai expandir isso aqui. E ele falou, vai expandir. E aí montamos o centro de contingência. E desde o início, Monarca, nós seguimos a orientação desses médicos, desses especialistas. Graças a Deus. Porque ao invés de eu ficar preocupado com populismo, popularidade, etc., eu fiquei preocupado com as vidas. Porque eu segui a orientação dos médicos. Os médicos, quem é médico, ou a maioria expressiva dos médicos, é porque gosta do ser humano.
Ele está ali porque ele gosta do ser humano. Ele não está ali para fazer dinheiro, para ficar milionário ou para fazer carreira política. Ele está porque ele gosta. Ele abraçou a profissão de médico porque ele gosta de gente. 99% dos médicos gostam. Sim. É que o que eu senti, isso é uma crítica que, pô, vale para São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro, né? O mundo todo e tal. É verdade. Eu sentia que, às vezes, os governos eles sentiam a necessidade de demonstrar que estavam cuidando do assunto, fazendo algo, tá ligado? Mas eles não sabiam como cuidar, tá ligado? E parece que às vezes queria tapar o sol com a peneira, tipo, não saia de casa, mas tem um cara que precisa sair de casa. Aí você faz uma lei que dificulta ele sair de casa, porque você fala, pô, não pode sair de casa, só que ele precisa trabalhar para comer. Aí você tem o Estado brigando com a realidade, de certa forma, sabe? Foi o que eu senti. Tipo, eu sei que tinha que fechar, tem que ter o lockdown quando o negócio está indo muito forte, as UTIs estão lotando e tal, mas às vezes não tem como lutar contra a própria realidade que se põe aí à frente de você. Foi o maior desastre da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi o maior desastre da humanidade. 216 países do mundo viveram isso. Não foi só o Brasil. 216 países do mundo viveram isso. Economias dilaceradas. Nós perdemos mais de 2,5 milhões de pessoas que perderam a vida. Só há uma situação mais trágica do que essa, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, o assassinato de 6 milhões de judeus. E lá atrás, a gripe espanhola, 1919, 1920, aqui e na Europa também. Então, tudo isso devastou vidas, devastou famílias, devastou empregos. O Brasil dobrou o número de desempregados, dobrou o número de pessoas em situação de miséria, de pobreza, extrema pobreza, um desastre completo, crianças que não foram à escola, enfim. Mas tudo isso foi fruto da pandemia, né? Fruto da Covid, não foi de uma decisão do governador ou do prefeito, foi uma circunstância triste, dura, difícil, e graças a Deus, deixa eu bater aqui, estamos superando, porque queda no número de infecções, queda de casos, portanto, queda de internações, queda de leitos de UTI, e estamos flexibilizando. Agora, começando a voltar gradualmente, de forma segura, Igor, à normalidade. As UTIs aqui em São Paulo estão num nível seguro? Menos de 50%. Tá. Tanto na capital, litoral e interior. Agora, imagina a situação se nós não tivéssemos feito, Monarca, as quarentenas com as UTIs 98, 99, 100%, vários hospitais já estavam lotados. Uma pessoa que vai para um hospital precisando de UTI, ele precisa de UTI. Sem UTI, ele morre. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente assim como o oxigênio. Você viu o que aconteceu lá em Manaus. Não tinha oxigênio. Pessoas morrendo em casa, morrendo em carro, morrendo na porta de hospital, porque não tinha. A situação parece coisa de filme. Sim, é terror. Mas foi uma triste realidade. Horrível, foi uma triste realidade. Imagine se aqui nós não tivéssemos feito esse cuidado. Que é muito maior. De, olha, né? Fiquem em casa, usem máscara, façam o trabalho virtual, porque se uma pessoa chegasse no hospital, com o hospital lotado de UTI, sem o respirador, a sua vida ia durar mais 1 hora. Na segunda hora você estaria morto. Foram Sem muitas contar vidas os caras salvas. que já iriam para UTI e nem era de corona. Eu acho que quando chega Fora os nesse... outros com morbidade, as outras pessoas doentes, que tinham que ter o atendimento também. Você não pode impedir alguém que está, enfim, com um infarto, dizer, não, aqui você não pode, só vai ficar quem tem Covid. Você tinha que, na UTI, você tinha que fazer esse atendimento. Nós não tivemos. E como o Monarca falou, a situação entre a morte e a morte, ou entre o mínimo da possibilidade de viver e a morte. É o que você falou. 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá! Veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo, mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo. Foi a pandemia foi a condução do controle da pandemia que te separou do Bolsonaro? O que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Logo no 3º mês. Primeiro que o Bolsonaro demitiu já 2 ministros no primeiro mês. Nunca vi isso. Alguém assumir no primeiro mês. Demitiu Gustavo Bebiano, que morreu até de desgosto, na minha opinião. E o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear 2 ministros e no primeiro mês demite 2 ministros em 30 dias de governo? Depois... Ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E o Santos Cruz também. Demitiu, em 30 dias demitiu os 2.
Os dois. Isso E é o Bebiano super foi o que esquisito. estava do lado dele fazendo É. a campanha dizem que dele. ele era o homem, o braço direito do cara, né, na campanha. E fez a campanha o tempo todo no Rio de Janeiro, junto com o Paulo Marinho e outros poucos. A gente Era um conversou time. com o filho do Paulo Marinho aí. É o André Marinho. Grande figura, o Andrezinho. Figuraça. Figuraça. E depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram, então, dizendo, não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele já falou, sou candidato à reeleição. Eu falei, mas como é que pode isso, um presidente que na campanha disse que não seria candidato à reeleição, se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí assume no dia 2 de janeiro, em fevereiro já diz que é candidato à reeleição. Isso é Depois... clássico político, né, Dória? Vamos lá, vai. Não estamos surpresos, vai. Bom, fora isso, a demissão dos ministros. Depois quer combater a corrupção. Aí defenestrou, demitiu... Desde o início foi uma situação conflitiva. Defenestrou é maneiro. Defenestrou Jogou pela janela. Não, e transformou o Sérgio Moro em inimigo. Pô, já começou, não é que foi quando depois de demitiu, já durante o período. O Sérgio Moro tomava tiro todo dia, humilhações do governo, tudo. E cadê o governo que ia combater a corrupção? Mandou embora o Sérgio Moro e transformou o Sérgio Moro no inimigo da República. Ia defender o meio ambiente, o que fez? Nunca se invadiu tanto a Amazônia, nunca se derrubou tanta árvore, nunca se teve tanto incêndio, tanto mal feito ao meio ambiente no Brasil como no governo Bolsonaro, logo no início. O que é isso? Que país é esse? Aí fazer um governo liberal. Eu conheço o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, mas acho que ele está contaminado pelo Bolsonaro. Não, vou privatizar tudo, vou privatizar os Correios, lembra-se? Os Correios vão ser privatizados. Ele falou na campanha isso. Vou privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras. O que privatizou? Nada. Está aí falando até agora que vai privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras, e não privatizou. Nós já temos 2 anos e meio. Me dê um exemplo claro de uma grande instituição pública que foi privatizada. Naquilo que ele dizia, mais privado, menos público, mais Brasil, menos Brasília, logo no início. Eu sei que ele criou uma estatal nova, né? Vou acabar com a tal da TV Brasil, lembra-se? Não, isso é um absurdo, não sei o quê, lulista, para fazer propaganda de petista, está aí a TV Brasil, consome uma fortuna e só fica falando baboseira do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos amigos do Bolsonaro, o dia inteiro. Aí no 3º mês, e sem contar que as 2 vezes que eu tive com o Bolsonaro, eu falei, pô, esse cara não é possível. O jeito que fala o que ele fala, os absurdos, Igor, Monarca, os absurdos, eu não posso falar porque eu não falo palavrão, também esse negócio assim foi constrangedor conversar com o Bolsonaro. 2 conversas, fui como governador lá em Brasília, eu falei, não é possível, esse homem não tem alguma coisa errada, ele não é normal, falando as coisas que ele fala, os absurdos que ele fala, afrontando, chamando o Superior Tribunal, o Supremo, o STF, dos maiores palavrões que você pode pronunciar, já no 2º mês de governo ele falava isso, eu vou acabar com esse Supremo, vou não sei o quê, brigava com o Rodrigo Maia, o Rodrigo era o presidente da Câmara Federal, filho disso, filho daquilo, mas não sei o quê, eu falei, pô, que é isso? Onde é que nós vamos parar? Você está chegando agora, foi eleito, já briga com o Supremo, briga com o presidente da Câmara, já machucando os governadores, não tinha Covid, antes da Covid só veio em março. Não governa mais, né? Não governa mais. Falei, esse homem é um homem do conflito, é um homem do destempero total. Aí eu já rompi. Aí, para piorar, ainda falou um dia lá que ia tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi, sabe, a gota d'água. Você não lembra daquela entrevista que ele deu? Acho comigo, tchau, que é do Rio de Janeiro, já está 99,9%. Ele falou isso numa coletiva de imprensa, lá junto com o inglês da Fórmula 1 e junto com o Witzel, que era então governador do Rio de Janeiro. 99,9% que vai ser no Rio de Janeiro. Vamos construir um autódromo, vamos gastar R$1 bilhão e vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Falou assim, vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi a gota d'água. A gota d'água. Viagem isso, né? Não, ele quer pôr no Rio. A base dele eleitoral é mais no Rio. A Fórmula 1 é um puta empreendimento para uma cidade. E o que aconteceu? Nada. Fórmula 1 está aqui, renovamos por mais 10 anos, agora em novembro tem a Fórmula 1, mas ali foi a gota d'água. Eu falei, pô, esse cara é um irresponsável, fazer um autódromo, gastar R$1 bilhão para fazer um autódromo lá em Teodoro. Você já foi lá em Teodoro? Você é do Rio, né? Ah, não, você é, Eu sou do Rio. do Rio. Eu sou você é. Pô,
Você sabe o que é Teodoro? É campo ali. É. Nem o exército gosta de ir lá. Aquilo foi cedido para o exército para fazer treinamento militar. Eu fui Nem pra o lá exército já brasileiro. O cara disse que ia gastar 1 bilhão para fazer autódromo. 1 bi. Gente morrendo de fome. Gente com dificuldade para ter casa, para ter comida. O cara vai gastar 1 bi para fazer um autódromo. Parece aquele negócio da Copa do Mundo. A gente tem umas pautas que precisam ser vistas antes de autódromo, tipo saneamento básico, tá? Pois A parada por que, exemplo, gente, porra, do século passado, né? Retrasado, vai. gente que não tem 50%. água tratada, que não tem esgoto, população. o cara quer gastar 1 bi para fazer um autódromo. Só pela vaidade de fazer no Rio de Janeiro. Já tem o autódromo aqui de Interlagos, os pilotos amam o autódromo de Interlagos, está pronto, está em ordem. Para quê? Não Só tem- para não vaidade, tem pra dizendo, quê, olha, né? é um absurdo, uma responsabilidade. Ali foi a gota d'água. Ali, a partir daquele momento, eu falei, não, acabou, chega. Aí você rompeu com ele? Aí eu naquele rompi, momento? evidente. Esse maluco. pô. Foi aí que ele começou a te zoar de calça colada? Calça Calça justa. apertada. é. Calça justa. Ele tem uma fixação pela minha calça justa que é uma coisa impressionante. Deve ter fixação por outra coisa também, né? Mas a calça justa ele tem. Aí eu incorporei. Falei, sai daí, show, maluco. Pô, você não faz meu gênero, não. Sai daí. Não quero saber disso, não.